que são os seres disfuncionais? São crianças que chegaram, né, são seres que chegaram como criança aos bilhares e ainda chegam na nossa sociedade, chegam por aí tudo, e até nas nossas famílias. Então, são as crianças que pertencem aos transtornados do grupo B. Eu sou psicóloga clínica, então eu tenho um pouco de conhecimento disso. Os transtornados do grupo B são os que têm transtorno de personalidade, né? Então, são os psicopatas, os sociopatas, os borderline, os narcisistas e os histriônicos. A nossa sociedade e os lugares de comando está lotado de narcisista. Lotado. É que agora, como vocês sabem, as revelações estão vindo, vocês vão saber dessas personalidades atuando no governo, na política, na sociedade, nas escolas, nos filmes, né, nas artes, em todos os setores que vocês imaginar, eles estão, porque eles têm sede de comando, de comandar, de controlar, e são inteligentes e sabem disfarçar isso, mas quem convive se sente muitas vezes abusado, anulado, e são os pacientes que vêm no meu consultório, que são os transtornos do grupo A, que são os depressivos, ansiosos, fóbicos, síndrome do pânico, bipolaridade, desenvolvem dentro dos quadros da ansiedade, né, que vai, todos esses quadros, são os que vêm. Por quê? São os que convivem com o chefe abusivo, o chefe que tem transtorno e que ninguém sabe, muitas vezes as pessoas não têm ideia, acham que é assim mesmo. Agora, os psicopatas, eles antes de encarnar, eles já sabem que eles não querem a luz, eles não são bons. Então, eles são pessoas ruins mesmo. E a grande maioria dos crimes, de todas as coisas que acontecem aqui no nosso planeta, está na mão desses seres. Não só desses, né? De todos esses. Então, a Terra estava lotada. O que aconteceu? Como ela estava lotada, dominada, existiu um plano para trazer seres mais elevados, que são as crianças estelares que começaram a chegar no século passado, começo do século passado, por volta dos anos 40. Vamos mudar, eu acho que... eu já falei. Vamos passar. Essas crianças estelares, né, elas são pessoas que se voluntariaram, são voluntários aqui na Terra. Não precisavam vir, vieram porque quiseram. Porque aqui a gente aprende, porque aqui é uma experiência e porque vieram colaborar e trazer a sua energia, a sua vibração, o seu amor e o conhecimento, né? Então, olha só, de lá para cá, e principalmente de 2012 para cá, tem um aumento de crianças conscientemente despertas, né? Muitas vezes elas já sabem quem elas são, por que estão aqui. Nascem com percepções expandidas, muitas vezes desde criança tem mediunidade, acontece coisas e elas não... Principalmente as do século passado, né, de 1900, não sabiam, às vezes, como lidar. Muitos eram internados porque tinham fenômenos e que não era um transtorno psicótico. Não era. Era simplesmente a consciência expandida e vivendo de um modo diferente, tendo contatos diferentes. Intuição sobre sua origem cósmica. Sentem-se de fora, lembrando da família estelar, e um detalhe, sentem saudade, não sabe do quê. Tem muita saudade, tem vontade de ir embora, parece que sabe que existe um lugar melhor. Vem ajudar a mudança de consciência, são menos propensas aos condicionamentos da 3D. Hoje, quem ficar muito no celular vai ser hipnotizado. O celular está hipnotizando e você não consegue desgrudar daquilo e vem mais coisa e vem mais coisa.
o momento agora é largar um pouco e voltar para dentro de si. Tá? Entrar lá só para resolver coisas e fazer o que tem que fazer mesmo. Essas crianças também vêm mais integradas com a experiência não física, né? Então com a extrafísica. Incomodam os pais às vezes. Tem pais que ficam muito incomodados com uma criança com um amiguinho invisível, né, falando coisas, aí o pai quer esconder, não acredita, não sabe, acha que o filho está louco, mas isso está acontecendo bastante. E essas crianças, elas são conscientes de quem elas são. E elas têm a percepção multidimensional. Muitas vezes elas sabem que agora elas não estão aqui, estão atuando num outro lugar. Vamos mudar? O que acontece com essas crianças? Muitas são levadas no médico, até hoje, né? Por quê? Porque eles acham muito diferente. E aí, o que os médicos falam? Eles falam que são autistas, né? Hoje tem definição para tudo. Autista, síndrome de Asperger, TDA, TDAH, dislexia, Asperger. Eu já tive clientes com dislexia que apanhavam na escola e eram obrigados a ficar depois da aula para estudar até chegar a outra turma. Era muito sofrimento, só porque tinha a dislexia. O TDAH, então, hoje em dia, gente, o hiperatividade, aqui é transtorno de déficit de atenção. Aqui é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E tem os hiperativos mesmo. Eu fui uma criança hiperativa e tenho um pouco de TDAH, né? Mas o que acontece? Eu fui criada numa cidadezinha pequenininha, eu era livre, não incomodava. Agora, e por quê? Porque os elétrons das pessoas, desses seres estelares, são mais rápidos e a Terra é tudo muito densa, muito pesado. E aí essas crianças são aceleradas, o pensamento é ligeiro, elas recebem muita informação, elas têm muita energia. Então, quem era criado no mato, livre, brincando na rua, né? Nos anos 1900, era grande maioria assim. Até no começo de 2000, aqui ainda no Flamboyant, meus filhos foram criados aí na rua também. Mas, hoje em dia, você pega uma criança dessa dentro de um apartamento, a criança sobe as paredes, porque não tem o que fazer, só televisão, computador, aqueles brinquedos, né? Então, isso está muito comum hoje em dia, tá? E são crianças que têm um diferencial, só isso. Mas aí a medicina quer destruir, existe um comando. A quem é que comanda a medicação? Os remédios, as indústrias. São seres que eu citei antes. E essas crianças, então, enfiam remédio. O que o remédio faz? Já bloqueia a pineal delas, já vai começar a bloquear. Quando elas chegam mais ou menos 7, 8 anos, a pineal já está totalmente bloqueada. Elas já estão sendo condicionadas e colocadas no sistema que a escola faz entrar. Bom, o que os médicos dizem, né? Eles dizem que a criança tem isso por transtornos alimentares, né? O glúten, a proteína do leite, a genética, a poluição, as vacinas, a falta de atenção dos pais, porque trabalham muito, larga a criança. Então, assim, tem 1000 desculpas que eles dão como causa, porque eles não sabem. E aí, mas eles não, aí eles contam dessa superdotação ou qualquer coisa assim, eles não sabem explicar e mandam para escolas especiais. Vamos mudar? Mas tem a interpretação metafísica dos médicos que estão mais abertos, fazem acupuntura, homeopatia, os terapeutas holísticos, a medicina integral. Eles notaram a diferença nessas crianças e interpretam como uma mudança evolutiva na consciência humana. Porque cada geração que vem mais evoluída, a Terra vai recebendo um coletivo melhor, vai vibrando, vai elevando aquela energia.
Essas crianças são definidas por essas pessoas como cristais, índigo, arco-íris, filhos da luz, criança de ouro, criança da nova era, enfim. Elas são vistas como evolução da consciência e são portadora de uma missão espiritual, que é trazer a sua energia amorosa. Pronto, pode mudar. Agora, eles têm dificuldade, essas crianças? Muitas dificuldades. Primeiro, com a densidade da terra e a lentidão. Para eles é dificílimo. Tem uns que têm até dificuldade física. Dificuldade, às vezes, para falar. A criança que demora para falar e começa a falar depois dos 3 anos, pode saber que a grande maioria é criança estelar. Nunca vieram para a Terra. Não conseguem entender a sociedade materialista, capitalista. Para essas crianças, eles vão crescendo e não conseguem se adaptar a isso. Percebem o mundo como primitivo. Sentem-se diferentes. Sentem-se como se tivessem sido adotados. Não se sentem pertencendo. Esse é um sentimento bem difícil e muitas vezes eles têm um sentimento de abandono, que é uma ferida emocional que chega muito no consultório também. Não se adaptam aos sistemas educacionais, julgando-os errôneos. O meu filho, que está com 35 anos, com 15, 16 anos, antes ainda, ele deu um trabalhão, porque ele falava, essa escola não vai mais me ensinar o que eu preciso. O que eu preciso eu já sei, eu tenho aqui dentro. E realmente, ele já sabia, ele tinha... E ele desenvolveu muito cedo e faz isso até hoje. Nasceu sabendo, trouxe esse conhecimento e outros. Então a escola para ele não servia. Serviu só para acompanhar um sistema, caso ele precisasse de qualquer coisa, ele tinha como comprovar o estudo ou uma faculdade. Ao operar com seus conhecimentos e suas percepções, eles não se sentem compreendidos. Eles acham que as pessoas não compreendem, e não compreendem mesmo, a grande maioria não compreende. Esse sentimento de abandono, eu já falei, vamos para lá. As regras e imposições da sociedade não lhe cabem, não socializam, pois se não se encaixam nos modos operantes das outras crianças, eles são diferentes, eles não querem fazer aquelas brincadeiras, sair para aqueles lugares, passam por bullying. Algumas percepções sensitivas lhes são insuportáveis ou doloridas. Sons, os autistas falam que eles têm o ouvido muito aguçado. Então, assim, essas crianças, independente do rótulo, eles têm o sentimento aguçado. E, às vezes, chega a doer a coisa que eles percebem. Muitas vezes, por tudo isso, as pessoas pensam que eles são arrogantes. Eles não são, mas a forma como eles se colocam tem uma certa posição de arrogância, porque fala com muita certeza, com muita convicção, e muita gente não gosta. Muitas vezes se sentem frustrados também, né? Confusos, inadequados, tristes e solitários. Esse sentimento pode ser avassalador, levando uma parte desses seres ao álcool, à droga, até ao suicídio. Muitos estelares estão passando por isso daí, por não serem compreendidos e por não se sentir daqui. Eles ficam muito mal com isso. E a família não compreende, não ajuda. E acham muito difícil viver nesse planeta. Sofrimento intenso com a dor do outro, principalmente dos animais. Chegam a chorar. Vamos mudar? Mas eles também têm muitas habilidades, né? São capacidades superiores que lhe permitem uma conexão multidimensional com o mundo invisível e com o eu superior deles. Tem o DNA já aperfeiçoado, com os códigos divinos. Comunicação não verbal, eles leem a pessoa. Eles conseguem captar e falar coisas que a gente não sabe de onde que eles tiraram, mas por causa dessa comunicação não verbal. Habilidades para manipular tempo e espaço. Alguns, não são todos. Habilidades para se comunicar e interagir com inteligências de diversas formas, fisicamente e no plano astral. Eles têm habilidades telecinésicas,
de pré-cognição e de telepatia. Vamos passar? Eu estou indo rápido por causa do tempo. Eles também se comunicam com outras espécies, com pedras, com cristais, com plantas, com água, com mar, com as entidades da natureza. Habilidades para acessar informação e recordar vidas passadas, vidas paralelas, né? Tanto na Terra quanto em outros planetas e nos outros sistemas estelares. Eles têm uma espiritualidade universal, eles não se adequam a uma religião, não conseguem. Percepção inata das energias de cura e como utilizá-la. Viagem astral consciente, né, aquele sono que a pessoa sabe que o corpo está dormindo. Sensação de missão e de propósito. Essas crianças sabem, né, esses adolescentes, que eles têm um propósito na vida, principalmente quando vai ficando adulto. Dom da criatividade com música, artes, filosofia, ciências, matemática e a tecnologia. Manifestação de símbolos e escritas incomuns. E capacidade de articular línguas também não humanas. Vamos mudar? Essas crianças, as primeiras que chegaram no começo do século passado, que eu estava falando, foram as violetas. Vieram um pouquinho, vieram uma quantidade. Nas famílias. Nessas violetas começaram devagarzinho, porque não podia ter alarde, foi infiltrado aqui, ali no mundo inteiro, fazendo a transmutação das energias que chegavam próxima delas. As índigos são os revolucionários, eles vieram mudar tudo. Então, é aquela geração dos anos 60, 70, que criou o movimento hippie, a paz e o amor, né? Não a guerra, não a violência, a paz e amor. Então, são os índigos. E eles vieram em grande quantidade, abriu o caminho para os outros virem depois, cada vez mais elevados, e cada um abrindo o caminho para o outro. Em seguida, vieram os cristais, que são filhos dos índigos. Eles têm uma energia de muita ação, eles são guerreiros, porém, eles são pacificadores. Eles não são da luta, de enfrentar, de debater, de bater de frente. Eles fazem de um jeito pacífico, mas eles estão lutando muito pela justiça e proteção daqueles mais fracos. Tanto crianças, como idosos, como os animais, como a natureza em geral. E são muito sensíveis e dóceis. E são muito delicados na infância. São crianças que você vê uma diferença neles e às vezes eles falam coisa para a gente que toca lá no coração. Vamos mudar? Depois vem os arco-íris. Eles chegaram mais ou menos nessa época de 2010. São crianças muito amorosas, são talentosas, têm altas habilidades, são telepatas, têm muita empatia, generosidade e compaixão. Eles têm um olhar positivo para tudo. A coisa pode estar feia, mas eles sabem ver um lado positivo. Eles só olham para isso. Para eles, esse outro lado não existe. Eles têm um olhar positivo para tudo, tudo, tudo. São resilientes, curiosas, observadores e bem-humoradas. São crianças muito alegres e que trazem humor em qualquer situação, justo porque também vê o lado positivo. Em seguida veio os diamantes, mais ou menos na época de 2012 começou. E agora estão chegando aos milhares essas crianças diamante. Elas são os seres que sabem, eles lembram e têm a diplomacia dos seres crísticos. Já estão com o DNA primordial e carregam os códigos originais. Vêm com a garra dos índigos, mas emocionalmente já resolvidos. Os índigos ainda têm muita coisa para resolver dentro de si. Mas essas crianças não. É como se ela já tivesse sido tratada. Vem sem nada daquilo, vem muito leve e vem com a consciência muito aberta para tudo. Não tem bloqueio, não tem nada. Eles estão abertos para qualquer coisa. Teria muita coisa para eu contar aqui.
desse aqui, mas a gente está só passando rapidinho para vocês terem uma ideia. Vamos para a próxima? Bom, agora, em 2025, está chegando os diamantes, mas estão começando a chegar os azuis. Esses azuis, eles vêm de uma luz muito azul, por isso que é chamado de azul. Eles não têm limites metafísicos. Eles vão viajar no espaço e no tempo, e são eles que vão abrir os portais para os avatares chegarem. Então, eles estão chegando, e os avatares vão chegar a partir de 2027. Então, a Terra vai conviver novamente com seres de grande quilates, de grande conhecimento, avatares. São avatares, vão chegar bastante aqui, porque aí os que estão ali, que podem ir para cá, é capaz que os avatares ajudem. Essa ajuda para a maior parte que conseguir acompanhar a quinta dimensão. Tá? Então, para isso eles estão vindo. Vamos finalizar. Estou correndo, gente. Bom, então existe a velha forma de manipulação e controle, né? A gente sabe que tudo aqui tem controle, tem manipulação, tem condicionamento, tem implantação de crenças, né? Fazem você acreditar que é assim, assado, tal coisa, que depois da morte é assim, assado. Não é nada disso, a gente é pura consciência e eu sou o todo. Então, esse sistema que nós vivemos está falido e vai falir, vai mudar tudo, não tem mais como ficar essa velho sistema. A escola está completamente defasada. Hoje em dia já tem alguns métodos de ensino que acompanham mais a cabeça dessas crianças, mas essa escola tradicional está difícil essa criançada acompanhar. Elas são prisões para essas crianças. Elas sufocam e as engessam. Essa palavra está errada. Eu acho que na hora de digitar saiu errada. Elas sufocam e engessam as crianças, tentando neutralizar o que elas são. Porque não querem que elas sejam o que ela veio ser. Querem que ela seja aquilo que é determinado para ser. É ali dentro daquele quadrado e vai seguir aqui, vai reto aqui. Inclusive, alguns pais exigem que seja médico, advogado e que não pode ser outra coisa. E muitos não querem essas profissões. Querem ir para o mundo das artes, querem ir para o mundo da geologia, da cosmologia, para a robótica, para outras coisas. Não querem esse quadradinho. Essas crianças precisam de compreensão. Precisam de um outro olhar dos pais, dos avós. E a doutora Gilda diz que quando vem a procura para ajudar as crianças, são os avós que vêm, os pais não. Ela falou que vem muito mais avós. Eu tenho visto os dois. Esses pais precisam de todo o apoio possível para ajudar esses filhos, principalmente a ficar fora dos rótulos e da medicação, principalmente. E porque eles vieram não para se adequar ao sistema, mas para mudar tudo. Eles não vieram aqui para se adequar. Tá? Então, quando eles não têm espaço, o que acontece? Estão muito sufocados, vão para a droga, vão fazer qualquer coisa, vão para os jogos, né? E vão para o suicídio, muito deles. Então, finalizando a última. Então, agora sim, com essa explicação, eu pergunto, e é a pergunta que eu vou deixar para cada um aqui. O que nós, agora consciente dessas crianças, que precisam de atenção, de um novo olhar, de compreensão, de ajuda, e principalmente ajudar os familiares a conduzir, o que nós podemos fazer? O que você, nós, em geral, podemos fazer para contribuir com isso? Então, boa noite, bom trabalho para todos.